Hoje é dia da gente falar de uma das séries mais fofas que tem, que é o novo sucesso aí do momento da Netflix, que tem o Robert Downey Jr. como produtor. Então hoje é dia da gente falar da série Sweet Tooth. Olá a todos, como estão? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje então é dia da gente falar aí dessa série queridinha, nova série queridinha aí da Netflix, que é Sweet Tooth. Gente, eu já quero pedir uma leve desculpa se tiver uma barulheira no fundo, porque tá tendo um baile aqui na minha rua, sabe? Tá tendo um forró, que é uma coisa que não deveria acontecer, é uma coisa que não deveria estar acontecendo devido à pandemia. Mas tá acontecendo e não tem aí como eu ir barrar o povo na rua, né? Então me desculpem já aí pelo barulho de fundo. Sweet Tooth se passa aí depois, começa durante um apocalipse que surge, mas vai se passar depois, mas espero que vocês vão entender melhor o porquê. Mas então, começa aí na época em que surgiu um apocalipse de um vírus muito perigoso, que é uma doença que eles chamam de flagelo. Esse vírus ele foi causado pela própria natureza para matar as pessoas que estavam destruindo o planeta. E como já se é esperado, esse vírus vem matando milhões de pessoas. E no mesmo dia que surgiu esse vírus aí do flagelo, aconteceu aí um milagre na natureza, em que nesse mesmo dia começaram a surgir os híbridos, que são mistura dos humanos com algum animal. Então nós temos uma criança que é metade porquinho, uma criança que é metade cervo, uma criança que é metade, sei lá, cachorro, coruja, enfim. Qualquer animal, a criança aí que for híbrida, ela pode ter metade desse animal. Só que aí, então, com o nascimento dos híbridos, né, com o surgimento aí dos híbridos, tem pessoas que não aceitam eles, que acham que eles são aberrações e que vão atrás dos híbridos para matar. Essas pessoas são chamadas de os últimos homens. Com tudo isso, então, tendo esse contexto aí da história, a gente vai conhecer o Gus, que é o nosso protagonista, em que ele também é híbrido, ele é metade cervo. E ele vive no meio da floresta como seu pai. Quando os híbridos começaram a surgir, né, até mesmo o Gus, quando surgiu o vírus do flagelo, começou aí, né, esse apocalipse, o pai do Gus pegou ele, levou ele para uma floresta e eles construíram uma vida na floresta. Então eles construíram casa, eles construíram tudo para conseguir viver bem na floresta, porque o pai do Gus achou que essa seria a melhor maneira de proteger ele dos últimos homens. E aí, então, por que eu falei para vocês que meio que a história começa nesse vírus, mas a gente vai ver depois disso? Porque a gente começa a ver a história agora quando o Gus já tá com 10 anos. E como toda criança, o Gus ele é curioso, ele tem uma curiosidade muito grande de explorar o mundo, de ver como que é o mundo fora dessa cerca que ele vive. E aí, devido a algumas coisas que acontecem aí na série, o Gus resolve cruzar a cerca, né, meio que vamos falar assim, explorar esse mundo que ele não conhece e ir para um acampamento para os híbridos, que seria um lugar seguro para crianças como ele. Mas aí, como eu falei para vocês, tem um perigo muito grande do Gus sair sozinho por esse mundo, porque tem os últimos homens, a maioria das pessoas que não aceitam os híbridos. Então é muito perigoso pro Gus sair sozinho no mundo. E aí então ele pede a ajuda do Tommy Jerpach a levar ele até o acampamento. E nessa jornada até o acampamento, eles ainda conhecem outras pessoas que também apoiam a causa dos híbridos e querem protegê-los. Sweet Tooth é baseado numa HQ de mesmo nome. A Netflix vem apostando bastante, né, em fazer adaptações de HQs. Eu já falei sobre outras aqui no canal, como por exemplo o Legado de Júpiter, que se você não viu esse vídeo eu vou deixar ele aqui porque esse vídeo também tá muito legal. Então a Netflix vem apostando bastante em fazer adaptações de HQs. E eu acho que a Netflix tem feito um ótimo trabalho. Eu pelo menos tenho gostado muito das adaptações pra série que eles têm feito aí de HQs. E aqui com Sweet Tooth não foi diferente. A série tem 8 episódios de uma média aí de 48 minutos. Tem episódio que tem mais do que isso, mas eles têm mais ou menos uma média disso. Eu particularmente não gosto, tá, dessa quantidade de tempo de episódio, porque eu acho muito longo e eu vou ficando entediada conforme eu vou assistindo aquele episódio, porque parece pra mim que você assiste e que você não saiu do lugar, sabe, que a série não tá nem perto de terminar. Então eu não gosto muito, assim, de episódios longos, mas ela é uma série bem rapidinha e bem gostosinha de você assistir. Apesar da gente ter essa temática de pandemia aí de fundo, né,
essa temática de vírus, desse vírus novo que surgiu, que para algumas pessoas, inclusive, esse pode ser um assunto um pouco delicado, tá? Devido à situação que a gente tá passando, que em alguns países a situação ainda tá bem feia, como no Brasil, né? A situação tá bem feia ainda. Esse assunto pode ser um pouco delicado, então é bem legal aí vocês tomarem um pouquinho de cuidado, tá? Na hora de assistir a série, porque pode ser que alguma coisa desperte um gatilho em você. Mas em nenhum momento isso chega a ser, assim, realmente o principal e o foco da série. Mesmo tendo esse cenário de fundo, a série não é pesada. A série não se foca só nisso. A gente vai tendo outras histórias ao longo da série. Então a gente tem essas pessoas que não aceitam os híbridos, nós temos o Gus Kennedy que tá tentando chegar até o acampamento e mais outros assuntos que vão surgindo aí. Mas principalmente a gente conhece muito desse vírus que dizimou a população, a gente vai conhecer então tudo isso através dos olhos do Gus. Como eu falei, o Gus ele cresceu na floresta, somente com o pai dele. E o pai dele ensinou muito ele de que ele não deve falar e nem confiar nos humanos. E de repente a gente vê o Gus aí solto num mundo que ele não conhece, que ele não tem, assim, vamos falar assim, nenhum tipo de experiência, que tá totalmente caótico. Tá completamente diferente do que era antigamente. E ele conhece muito sobre a vida, sobre coisas que ele achava que eram verdade e não são. E como eu já falei, então ele cruza o caminho aí com o Jep, né, que é o Tom Shepard, como eu falei pra vocês. Ele cruza o caminho com o Jep, que é um cara que, assim, não tinha a menor ideia nem a menor pretensão de virar babá de um garoto de 10 anos, mas de repente ele se vê querendo ajudar esse garoto. Eu achei que essa dupla do Gus com o Jep, eu achei que, assim, se casou perfeitamente, sabe? Ficou muito bem. Eles têm aí um equilíbrio perfeito, porque o Jep, ele tem muito mais conhecimento do mundo, ele já tem ele tem uma noção de como que o mundo tá funcionando agora, ele já não tem mais esperança nenhuma. E o Gus é totalmente o contrário aí do Jep, né? Ele não conhece nada do mundo, ele é muito sentimental, ele tem muita esperança. Então essa dupla, pra mim, pelo menos, funciona muito bem. Eles têm um equilíbrio aí perfeito, que você vai assistindo a série e você só fica querendo que, tipo, você só olha e fala, não, meu Deus, por favor, não separe essa dupla. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem outros dois personagens que, até o começo aí da série, não só no começo, eu achei que meio que na série inteira, você não tem certeza aí se eles vão cruzar o caminho do Gus ou como que eles vão chegar até o Gus. Mas que também são dois personagens muito importantes, que é a Amy e o Dr. Singh. A Amy era psicóloga e agora, depois, né, que surgiu aí essa pandemia, esse vírus, agora ela mora num zoológico. Ela tem uma menina híbrida e a gente vai ver a evolução dela, com o mundo pós-apocalíptico. E o Dr. Singh é um médico aposentado, que a sua esposa tem um flagelo, e eles juntos tentam arranjar um jeito aí de fazer com que ela continue viva. E que arranjar uma cura, uma vacina aí pra ela poder continuar viva. Essas três histórias, elas se encaixam muito bem, fazem você ir tendo três visões diferentes ao longo da série, assim, vamos falar assim, numa mesma época, num mesmo acontecimento, mas são três visões diferentes. Então a gente tem uma visão aí de como que tá o mundo depois desse vírus, com grande parte da população dizimada, os híbridos que estão sendo caçados. E se a gente ficasse a série inteira só na visão do Gus, a gente não ia ter muita noção de como que ficou o mundo na série depois que surgiu o flagelo, que surgiu o vírus, enfim. Porque o Gus, ele é um garoto muito inocente. E ele realmente não conhece muito do mundo, né? É a primeira vez que ele tá saindo aí pro mundo. Essas outras duas histórias possibilitam, então, a gente ver muito mais de como que tá o mundo pós-apocalíptico e entender algumas coisas que estão acontecendo. E aí, por que eu acho que essas três histórias, elas se encaixam muito bem? Porque a gente tem uma história um pouco mais infantil, né, na parte do Gus. A gente tem uma história um pouco mais sombria, que envolve aí a parte do Dr. Singh. E a gente tem a parte da Amy, que mistura um pouco esses dois. Eu achei, pelo menos, que a Amy mistura um pouco dessas duas coisas. Um pouco da infantilidade do Gus, mas também um pouco da parte sombria que tem a história do Singh. Eu acho que tudo isso se conversa muito bem, porque justamente essa parte do Gus, ela tira um pouco aí desse peso que a gente vê na parte sombria do Singh. Porque a parte do Singh é justamente eles tentando achar uma vacina pra moça conseguir sobreviver, tentando achar uma cura, ao mesmo tempo tendo que esconder
da população que ela tem o flagelo, porque tem um negócio aí que a população faz com quem tem o flagelo. E essa parte do Gus, então, alivia pra gente não ficar paranoico com tudo isso que tá acontecendo aí em relação à pandemia vírus, pra gente não ficar olhando e ficar falando, nossa, meu Deus, já pensou se isso realmente acontece? Essa parte do Gus, eu achei que ela serve justamente para dar um alívio nessa parte um pouco mais pesada que pode ser gatilho para algumas pessoas hoje. Eu gostei bastante da caracterização dos personagens, em especial aí dos híbridos, né? Principalmente do Gus. O Gus, ele tem os chifres e também tem as orelhas aí do servo, né? Já que ele é metade servo. Ficaram muito reais as orelhas dele, porque pelas orelhas dele você consegue meio que ter uma noção aí do que ele tá sentindo no momento. Quando ele fica triste, quando ele escuta algum barulho longe, o que é o barulho que... Como que fica a audição dele quando ele escuta um barulho de arma. Eu gostei dessa parte de caracterização dos híbridos. Claro que assim, em alguns momentos o CGI deixou um pouco a desejar, em alguns momentos deixou. Mas na maior parte do filme eu achei que funcionou muito bem. Vale a pena sim, tá? Vocês estarem dando uma chance aí pra Sweet Tooth. Ela é uma série muito gostosinha, muito fofinha de você assistir, que você se envolve muito aí com a história, pelo menos com o Gus, assim, você se envolve. Eu achei, pelo menos, que a gente se envolve muito, porque você cria um carinho ali por ele. Você se envolve com a história desses personagens que eu já citei, outros personagens que aparecem, outras dinâmicas, outras tribos que estão aí nesse novo mundo. Então vale a pena sim vocês assistirem Sweet Tooth, tá, gente? Tá maravilhoso. E se você já assistiu, coloca pra mim nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Não sabemos ainda se vai ter uma continuação, né? Se vai ter segunda temporada. Eu não vi em lugar nenhum ainda, pelo menos, se vai ter segunda temporada ou não. Mas eu acredito que vai, porque a série tá bem no hype aí, né? Ela tá em primeiro lugar faz um bom tempo aí na Netflix. Então eu acredito que a Netflix renove pra segunda temporada. Até porque a gente precisa depois desse final, gente. Precisamos de uma segunda temporada de Sweet Tooth. E se tiver uma segunda temporada, com certeza eu vou trazer vídeo pra vocês aqui no canal. Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Não só pra você poder ficar por dentro aí, né? Se vai ter mais coisa aí de Sweet Tooth ou não. Mas também de outros filmes, outras séries que também estão pra sair e que vai ter vídeo aqui no canal também, tá bom? Então já se inscreva e... Então já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nada aí do que tá por vir. E também, ó, confere o primeiro link que tá na descrição, que é o link da minha lojinha, que tem os Funkos Pops, ó, que estão aqui no meu cenário. Tem todos eles, acho que tem todos eles lá na lojinha pra vocês poderem comprar. Além que tem camiseta, tem os livros aí que viraram série sensação aí do momento da Netflix, como Sombra e Ossos, Para Todos os Garotos que Já Amei, A Barraca do Beijo. E a gente tem tudo isso lá na lojinha. Então entra aqui no link, no primeiro link que tá na descrição, pra você poder conferir não só essas coisas que eu citei pra vocês, como muito mais outras coisas que tem por lá, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo.